Glória a Deus. Então, irmãos, vamos dar seguimento a mais uma série. Caminho, Verdade e Vida, amém? O pessoal está conseguindo acompanhar lá no YouTube? Que bom, porque eu não estou conseguindo ainda. Tem umas ainda que ficou para trás. Vou ter que olhar agora nas férias. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de João. Já pode ir abrindo aí na sua Bíblia. E nós vamos falar sobre o assunto mais icônico, né? Talvez desse capítulo. Aquela dúvida, né, de Augusto Nicodemos. Vamos falar sobre o novo nascimento. Até hoje a gente não sabe como é que a Bíblia funciona ali na sua sequência de diálogos, né? Mas eu acho que foi muito precioso a forma como trouxeram o capítulo 2 e o 3 ali, porque logo em seguida que acaba aquela parte onde Jesus repreende os vendilhões do templo, fala, né, sobre a hipocrisia daquele povo, sobre a forma como estavam defraudando, né, os judeus que vinham de longe. Logo em seguida já começa esse diálogo com Augusto Nicodemos. E isso é muito precioso para nós, irmãos. Que a gente possa estar muito atento para o ensino dessa noite. Tem bastante coisa que a gente vai explorar. Não vou terminar o capítulo hoje. Vai ser bênção. Amém? Vamos lá, abra sua Bíblia aí. Capítulo 3 de João, verso 1 e 2. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E aqui logo de cara, né, irmãos, nós vemos talvez a maior característica desse homem. Uma sinceridade, uma extrema sinceridade, e o que muitos pregadores falam por aí, né, que ele foi covarde por encontrar Jesus à noite ali, porque tinha um interesse, ele era um dos principais da sinagoga. Eu chamo de timidez, um homem que lidou com zelo, até porque se a Bíblia quisesse relatar que Nicodemos tinha essa rapina, essa ousadia de uma forma errada, eu acho que a Bíblia tinha trazido, e ela não traz isso para nós. O que nós vemos é, discorde quem quiser, mas uma conversão progressiva desse homem. Isso muito me alegra. E através da vida dele nós vamos ter muitos ensinos para melhorar o quão crente nós somos. Valeu, Júnior. Obrigado. Amém? Então, não com covardia, mas com timidez, ele se dirige a Jesus de uma maneira diferente, na surdina, diferente dos outros líderes das sinagogas que iam para o confronto direto. Ele não, ele tinha curiosidades, né, para tratar com o Senhor. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é o reconhecimento que Nicodemos tem sobre Jesus. Ele vê que Jesus não é um homem comum. E aqui eu já quero trazer para nós, para que comece o nosso tratamento com a nossa dose diária de evangelho, né? Às vezes nós tratamos o Senhor como um homem comum. Vemos os seus milagres, desfrutamos da sua palavra, desfrutamos da sua boa e agradável vontade, mas ainda assim tratamos Jesus como um homem comum. Embora tímido por conta das circunstâncias em que a história traz, o que vemos é alguém que teve as suas convicções abaladas, mas não se permitiu, tentar entender. Muitos de nós vivem assim ainda hoje, irmãos, alheios a Cristo. E tudo isso por conta de uma religião que um dia nos foi apresentada. Eu já falei isso aqui alguma vez e eu preciso repetir. Não é um evangelho errado que nós ouvimos, mas um cristianismo mal vivido. Um testemunho mal vivido. Não sei se a igreja concorda. E aqui não é o judaísmo o grande vilão. Afinal, o judaísmo foi aquela ferramenta que o Senhor usou para aproximar durante anos o povo de Israel dele. Mas sim a religiosidade. Algo precisa ficar bem claro nos nossos corações, irmãos. Deus às vezes ele abala as nossas convicções para que o seu nome seja reconhecido e exaltado. Amém? Na maioria das vezes somos como Nicodemos, até reconhecemos quem é Cristo, mas não assumimos, porque não queremos mexer no véu da religião. Quantas e quantas vezes nós passamos por isso, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu aprendi muita coisa errada
no início da minha conversão, que eu acho que ficou um pouco baixo, né? Eu aprendi muita coisa errada no início da minha conversão, e eu segui replicando essas coisas por medo de perder aquilo que a religiosidade me dava. E o que era, pastor? Poder. Poder. A religiosidade, ela traz poder. E eu não estou falando do poder do Espírito Santo, estou falando de controle emocional sobre a vida das pessoas, controle físico às vezes, a ponto de líderes que, sabe, até nós já conversamos sobre isso, líderes determinarem a forma como nós devemos nos relacionar em casa com a nossa esposa, a esposa com o marido. Dessa forma assim, irmãos. O que é um pecado continua sendo um véu, continua sendo algo que nos afasta do Senhor, algo que nos distancia dele. No verso 3 e 4 diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Meio óbvio, né? E aqui Jesus apresenta a Nicodemos aquilo que nós chamamos de a segunda chance. É quando a voz do Senhor, ela nos chama, ela nos diz: ei, eu quero que tu venha para mim. A partir de agora precisa haver uma mudança, precisa haver um novo nascimento. E esse é o tema da pregação, tá? Um novo nascimento. Ouvindo a resposta de Cristo a ele, se entende que houve um questionamento sobre quando viria o reino de Deus, ou até mesmo se ele traria aquele reino naquele momento. Por isso que Jesus faz essa afirmação. Aqui tem algo muito curioso, irmãos. As respostas do Senhor às nossas perguntas, elas vão revelar o quão verdadeiro nós somos. Revela aquele pensamento mais obscuro que nós temos. Eu não sei com vocês, mas assim acontece comigo, assim aconteceu com Nicodemos. Quando eu começo a me questionar diante do Senhor, as suas respostas, elas me confrontam de uma forma tão grande que eu não consigo ficar da mesma forma. Nicodemos deu a entender que ele e os outros já estariam prontos para entender e aceitar o novo ensino do Senhor. Só que ia muito mais além disso, não era só mais um pouco de conhecimento. Nós vamos ver mais à frente que algo precisava ser destruído. O que era esse algo? A lei. Destruído em partes, né? Precisava ser reformulado. Esse é o nascer de novo. A reconstrução para fazer parte do reino do Senhor. O reino do qual Jesus é o fundador só pode ser compreendido após um novo nascimento. Justamente isso que a gente está falando. A resposta do Senhor deixa claro que sua obra não era apenas continuar o que havia começado, mas recriar o novo reino do qual Ele era o fundador. E aqui talvez seja a chave dessa pregação. A dúvida que gerou em Nicodemos parece boba. Quando a gente lê assim, parece mesmo, né? Porém, é exatamente esse comportamento que nossos irmãos ultimamente têm apresentado, inclusive nós. O que acontece quando a tradição, ela mascara os nossos pecados, ela encobre os nossos pecados. E aí nós vamos precisar, né, falar mais uma vez do passado, onde tudo era pecado, tudo era. Sentar no altar era pecado, trazer a oferta de forma indigna era pecado, não cumprir o voto era pecado. Eu até acredito que a maioria dessas coisas é pecado. Mas se esqueciam que falar da vida do irmão também era pecado. A rebeldia também era pecado. Ou seja, era aquele pecado que era exposto, era aquilo que convinha àqueles que estavam criticando. Nicodemos aprendeu assim, vivendo sobre as regras da religiosidade, vivendo sobre os olhos, sobre a altivez dos judeus, muitas vezes sendo julgado pelo seu posicionamento. E qualquer um que se levantasse de apoio a Cristo, provavelmente cairia. É óbvio que não faz sentido retornar para o ventre da mãe, mas a religião faz isso conosco. Nós limitamos o Senhor. Ora, vamos fazer uma analogia bem boba aqui. Se o Senhor quisesse nos botar para dentro do útero da nossa mãe de novo, Ele não faria? Faria. É algo bem bobo, bem mas Ele faria. O problema é que nós limitamos o Senhor.
E essa visão limitada, quem nos dá é a religiosidade, irmãos. Nós não conseguimos enxergar além daquilo que nos falaram. Nós não conseguimos pensar por si próprio, porque nós entregamos o nosso cérebro para um pastor, para uma pastora, para um líder. Nós não temos domínio próprio. Nós deixamos outras pessoas pensarem por nós. Limitamos o Senhor a tal ponto que desacreditamos até mesmo dos absurdos. Muito claro que nesse caso se tratava de uma mudança radical, e o fato de citar um novo nascimento, é para lembrar de que no novo nascimento nós nos tornamos o quê? Como crianças. E qual é a marca registrada de uma criança? A sua inocência. A sua inocência. É a marca registrada de um recém-nascido, pronto para ser moldado pelo Pai. O grande problema é quando nós não entendemos isso. E aí nós não nos permitimos trabalhar. E aí a gente vem para a igreja e canta hinos ao Senhor, e parece que a gente é crente de verdade, mas nós não damos frutos desse novo nascimento. Nós não mostramos disponibilidade em aprender, em assimilar aquilo que o Senhor está nos ensinando. E aqui eu não estou falando nem da palavra que é pregada, mas de todos os outros sinais que o Senhor nos dá, e nós rejeitamos. Nós perdemos a inocência da conversão, irmãos. Como é possível para um homem cuja natureza a qualquer momento é a soma de todo o passado começar de novo? Como ele pode desfazer ou eliminar o resultado que os anos trouxeram e que foram moldando a sua identidade? Seu eu inclui todo o desenvolvimento pelo qual ele passou. E como isso poderia sobreviver a um novo nascimento? Pode a acumulação de longos anos ser removida e o verdadeiro eu permanecer? Nicodemos pega apenas uma parte da personalidade complexa do homem. É possível conceber o nascimento físico e repetido. E se não for, Nicodemos parece dizer a Cristo: como então pode haver tal nascimento moral, como você afirma? Pois toda a vida, desde o seu início, contribuiu para o caráter moral que pertence a cada pessoa. O resultado de toda a vida é um indivisível, ou seja, dureza de coração. Quantos irmãos, eu não sei vocês, mas eu conheço vários irmãos que estudaram teologia e se tornaram ateus. Se perderam em meio à caminhada porque a grande sabedoria tomou o lugar de Cristo dentro do seu coração. Doutores, mestres, isso é muito comum, irmãos. Depois deem uma pesquisada. Isso é muito comum. As pessoas, elas, ao invés de se aproximarem de Deus com o conhecimento, geram um bloqueio no seu coração e apostam da fé. Muitas vezes, por conta dessa blindagem que acontece nas mentes, feito por líderes, né? Não dá para falar, maus líderes. Esse pensamento é algo que não pode deixar de ocorrer a todos. Ele vai à raiz da fé. O grande mistério da religião não é a punição, mas o perdão do pecado. Não a aparência natural do caráter, mas a regeneração espiritual. E é um aspecto desse ministério, e que Nicodemos apresenta a ter. Só ele está um pouco bloqueado, está um pouco limitado por aquilo que lhe ensinaram. Quero falar um pouco aqui sobre as nossas experiências, né? Quantos aqui deixaram de montar, de enfeitar a sua casa para o Natal porque alguém lhes disse que era pecado? Durante anos eu não botei uma bolinha lá na minha árvore de Natal. Também não estou incentivando a botar, tá? Porque é um desperdício de dinheiro. Fica lá uns dias, depois a gente desmonta e guarda. Mas eu acho bacana, acho legal, acho tradição, e não tem nada de pecado nisso, irmão. Sabe por quê? Porque quem comprou foi eu, não foi Satanás. Ah, mas existe a espiritualidade em volta daquilo ali. Irmãos, eu posso até confirmar isso. Existe sim a espiritualidade, mas o desejo do meu coração não é adorar demônios. Então disso não faz nenhum. Quando eu coloco algo na minha casa, não é porque eu estou incentivando o paganismo. Eu usei o exemplo do Natal porque está em voga agora, mas quantas outras coisas nós deixamos de fazer? Se fosse isso, por que a gente não para de tomar Coca-Cola?
é muito mais dedicado ao diabo, faz muito mais à saúde do que montar uma árvore de Natal. É ou não é? Verso 5 diz assim: respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aqui nessa dupla explicação do novo nascimento, acaba surpreendendo Nicodemos. Para alguém tipo, né, de Nicodemos, um judeu, um líder, estava familiarizado só com a lei. Então, quando vem esse tipo de conhecimento, confronto. Vamos, estão falhando. Tá, né? Essa linguagem foi ajustada para mostrar que a coisa pretendida não era outra senão uma completa purificação espiritual pela atuação de quem? Espírito Santo. De fato, elementos de água e operação do Espírito são muito utilizados lá em Ezequiel. Depois vocês anotem e leiam Ezequiel 36, 25, 27. E aqui nós precisamos quebrar algumas barreiras. Quando fala nascer da água e do Espírito, muitos de nós vão acreditar que Jesus estava se referindo ao batismo de João. Faz sentido? Faz sentido. Mas não é citado na Bíblia. Então provavelmente essas águas são as águas do Espírito, nas quais Jesus está pronunciando. E Ezequiel vai falar sobre isso. Isso chega a ser uma heresia que muitos pastores defendem, né? Que essa água quer dizer o sêmen. Eu trouxe só a nível de cultura, tá, irmãos? Está sendo pregado por aí, tá? Fujam dessas heresias. Aqui está se referindo das águas do Espírito. Nascer da água e nascer do Espírito, nascer de novo, não é somente descer as águas, mas sim crer na ação poderosa do Espírito Santo na minha e na tua vida. Assim como Deus, através de uma visão, faz nascer carne em um vale de ossos secos, faz brotar água, e essa água de vida, essa água do Espírito, dentro de um coração onde só havia sequidão. O símbolo da água já tinha sido incorporado a uma ordenança iniciática, no batismo, né? Principalmente falando de João. Para não falar do batismo dos prosélitos, gentios, antes disso. E na igreja cristã logo se tornaria a grande porta visível de entrada do reino de Deus, sendo a realidade a obra somente do Espírito. Por isso, quando a gente fala, irmãos, que precisa haver ali o batismo, né? É muito mais como uma expressão de fé. Não sei se vocês entendem isso. Sabe? É muito mais para que as pessoas vejam. Entende? O descer as águas do batismo, tá? Eu não estou desmerecendo o batismo. Ali tem toda a simbologia, mas não é sobre isso que o texto está falando. Ou seja, se a religiosidade e a hipocrisia não tivesse tomado conta de tudo e de todos, não seria necessária essa explicação, pois a própria lei apontava para isso, para um novo nascimento. O que assusta nos nossos dias é essa ignorância, e que tem sido usada de base para muito fiasco dentro das igrejas, irmãos, muitas divisões. Esses questionamentos vieram de um homem que era convicto, que conhecia as Escrituras. Imagine agora nós que pega a Bíblia uma vez na semana, às vezes nem isso. Olha o tipo de confronto que gerou na cabeça de Nicodemos. O cara era estudado. Imagina o que um conhecimento desse pode fazer na nossa, se nós tivermos contato com a Bíblia. Por isso que nós somos massa de manobra e somos manipuláveis, irmãos. A gente não conhece, desculpa a expressão, mas a gente não conhece o poder que tem, o poder que a nossa mente tem. Imagine agora que só nós temos como base uma única palavra, às vezes semanas, e não conseguimos aprender a dominar a carne. Deve-se notar também que o que é nascido da carne e do Espírito
não é descrito como carnal. Em outras palavras, as crianças, por assim dizer, têm a mesma natureza que o pai, e não apenas compartilha das suas qualidades. A criança também ocupa por sua vez a posição de pai, de onde nasce uma descendência semelhante a ele. Ficou claro? Mateus 26:41 vai dizer assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gálatas 5:16 diz assim: por isso digo, vivam pelo espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Agora, a grande questão que eu quero perguntar aos irmãos essa noite: você está pronto para mergulhar nesse rio do espírito? Talvez a resposta seja não, e eu vou afirmar para vocês: nenhum de nós está pronto, mas se o Senhor nos chama, a resposta que nós devemos dar, esse é tirar de ponta cabeça. É impossível permanecer da mesma forma quando as águas do Espírito nos encontram. Verso 7: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode isso? A afirmação de Cristo gera surpresa, e o vento aqui mencionado é a ação do Espírito Santo, na qual homem algum pode controlar, limitar ou manipular. Quem é nascido do Espírito entende essas coisas. É como se o DNA do Senhor agora passasse a fazer parte de nós. Os testemunhos de Jeová tratam o sangue como algo tão poderoso que eles não aceitam transfusão de outra pessoa. É algo que só eles, sabe, a marca deles. Eles se sentem violados quando passam por uma transfusão de sangue. Eu não estou falando que é o correto, tá? Eu estou aqui usando de exemplo a forma como eles lidam aquilo que eles acham que vem do Senhor. E às vezes a gente trata de qualquer forma. É como se o DNA do Senhor passasse a fazer parte de nós, e uma parte viva das nossas vidas. Por isso que eu tenho um pouco de dificuldade em aceitar algumas manifestações do Espírito. Com certeza é algum Espírito, irmãos. Agora, acredito eu que na maioria das vezes não seja o Espírito Santo. Uma afirmação como essa, vinda da parte de Jesus, só poderia gerar ainda mais conflitos com aquilo que a religião ensinou, com aquilo que foi colocado na cabeça de Nicodemos, com aquilo que foi colocado nas nossas cabeças. Muito por conta da literalidade que os religiosos amavam se apegar. Aqui preciso abrir outro parênteses, irmãos. Os judeus, eles eram muito literais, são até hoje. A palavra de Deus diz lá na Torá que eles deveriam inculcar a palavra, né? Então eles vão lá e fazem caixinhas, os chamados filactérios, né? Com fragmentos da Torá e colocam na testa para orar, né? Colocam também ali sobre a representação das 12 tribos, né? Então eles vão lá e adornam as suas vestimentas com franjas, muito semelhante aos nossos católicos, né? Cada bolinha era uma reza. Mas a gente é especial. Aí é que tá. A gente faz as mesmas coisas, só que nós trocamos a literalidade. Onde, pastor? Óleo de unção. Que graças a Deus não tem, mas eu frequentei lugares aí onde o óleo de unção era o vice-deus. Fulano está doente, unge com óleo. Era o mais próximo da Bíblia que tinha, né? Porque a Bíblia manda realmente ungir com bálsamo, né? Fulano endemoniou, taca-lhe óleo nele. Não sei quantas camisas eu estraguei no ministério lá, porque sempre tinha alguém que endemoniava, né? Aí tinha que derramar óleo, aí pingava na gente, tava a camisa fora. Quem faz, quem vive dessa forma, beleza, irmãos, mas para nós já não cabe. Para nós já não cabe. O simples e poderoso nome de Cristo já basta. Como analogia do nascer de novo, Nicodemos imagina de forma literal um novo processo de parto, até mesmo o romper de um cordão umbilical. E em parte, o novo nascimento ele até nos lembra isso, porque quando a gente nasce para o Espírito,
acaba acontecendo um rompimento. É como se a gente cortasse as amarras, cortasse o cordão umbilical ali da religiosidade, né, irmãos? Mas vai muito mais além que isso. Quando acontece esse rompimento, a gente está dizendo o que para o mundo? Agora o Senhor está no volante. Agora as minhas decisões, elas já não mais importam se não forem consultadas pelo Senhor. Esse é um novo nascimento. Entregar aquilo que já é do Senhor. É esse rompimento do homem com a tradição, irmãos. Verso 10 diz assim: disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe, linguagem boa, né? Que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que ouvimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ai. Agora imagine Jesus falando para nós hoje: vocês são crentes e não entendem essas coisas. Vocês dizem que me amam, mas não entendem essas coisas. Quando, Senhor? Vocês são hipócritas. Nós somos hipócritas. Eu mandei amar, vocês amam? Nós amamos? Não. Eu mandei perdoar, nós estamos perdoando? Não. Amar os inimigos, vocês estão amando os inimigos? Querem que se lasque. Só eu, só... todos irmãos. Então de que adianta eu falar dessas coisas se vocês não entendem? Agora, são nessas palavras que Jesus revela a sua misericórdia, porque a cada manhã nós estamos mais uma vez sendo abraçados pelo Espírito. Aqui começa o rompimento de Nicodemos com a religiosidade. O confronto de Jesus lhe coloca para pensar. E aqui nós temos um ensino poderoso, meus irmãos. Todo aquele que ensina, se não confrontar, se não houver confronto, ele não está arrebanhando ovelhas para o reino de Deus. Ele está arrebanhando ovelhas para o seu próprio aprisco, para si próprio. Como assim, pastor? Se o evangelho pregado não gerar confronto e abalar as nossas convicções terrenas, confrontar o nosso ego, jamais será possível entender o novo nascimento. Por isso que tem tanta gente dura dentro das igrejas, irmãos. Eu adoro essa frase: a igreja é um hospital. E beleza, a igreja é um hospital, só que nós não saímos da UTI nunca. Que tipo de tratamento é esse que nunca acaba? A impressão que eu tenho é que nós temos um eterno câncer. A impressão que eu tenho é que é daqui para o caixão. Nós nunca vamos viver a plenitude daquilo que o Senhor está nos proporcionando, irmãos. Tudo por conta de vãs convicções, de ego, de pessoas que têm medo de pregar a verdade, tem medo de dizer. Vou usar o exemplo aqui do Diego, tá? Não é mentiroso, mas tem medo de dizer: tu está em mentira, tu está em pecado, tu é avarento. Isso no secreto, tá, irmãos? Vocês entenderam, né? Amém. Se o evangelho pregado não gerar confronto e abalar as nossas convicções terrenas, nós jamais vamos nascer de novo. Mais à frente vamos ver que não se trata de uma analogia com um parto apenas, vai mais além. O excesso de religiosidade, o excesso de tradição, talvez seja o maior propagador de fake news dos nossos dias. É um problema milenar, do qual Cristo teve que lidar, os apóstolos tiveram que lidar, e hoje todo aquele que prega a verdade acaba tendo que lidar com isso também. Eu lido com isso, pastor César lida com isso. Quem discipula, quem é discipulado, quem dá conselhos, enfim, todos nós temos que lidar com isso. Porque a graça é loucura, meus irmãos. E nós, assim como Nicodemos, não entendemos o poder dela em nossas vidas. Colocamos questionamentos, barreiras. Em alguns casos, botamos até um preço nessa graça. Isso acontece direto, né? Colocamos um preço a essa dádiva que Deus teve para conosco. Mas eu lhes afirmo, quem não aceita a graça divina,
não pode nascer de novo. Muito provavelmente que nessa conversa estivessem presentes mais pessoas, inclusive o evangelista que escreveu isso aqui. Quando Jesus se refere a vocês, e aqui está revelando que até mesmo aqueles que estavam à sua volta, que receberam o chamado do Messias, ainda precisavam mastigar, praticar ainda mais a boa nova. Torno a usar o exemplo. Judas andou com Cristo e o doido se perdeu. Pedro andou com Cristo e quase que virou pescador. Não sei que tipo de peixe, né? Estava pescando pelado, né? Voltou a ser pescador, irmãos. Olha a gravidade. Se aqueles que estavam do lado de Cristo quase pereceram e um deles chegou a perecer, imagina nós. Eu gosto muito do relato de Paulo ali, quando ele fala que Demas o abandonou. E ele fala assim: amando o presente século. Naquela época não havia internet, não havia redes sociais, não havia bailinhos, tinha lá as tabernas, as mulheres e tudo mais, dinheiro. E ele se perdeu naquele século. Imagine nós, que temos tudo à disposição, somos a geração do fast food, cada vez mais rápido. Hoje em dia o acesso à prostituição está muito fácil, chamam de disque sexo. Se não quer ligar para alguém, tem a internet, terabytes e terabytes de pornografia, e tudo isso liberado. Como que nós vamos permanecer firmes, irmãos? Pegando na Bíblia uma vez por semana, orando só às terças-feiras, e às vezes mal e porcamente, vindo à igreja um dia apenas da semana, e os outros dias sendo a pior tipo de pessoa do mundo. Me desculpe, irmãos, quem vive assim não nasceu de novo. No verso 12 o sapato começa a apertar um pouco mais. Jesus está falando de espiritualidade para aqueles que deveriam dominar o assunto. Um fariseu. Porém o véu da religiosidade encobre os olhos e ouvidos daqueles que só ouvem, mas têm dificuldade de praticar. Jesus está querendo dizer que, como eu vou elevar o nível da conversa falando do meu reino, se o básico aqui no natural vocês não estão entendendo? É por isso que eu tenho muita dificuldade. Eu já conheci pastores, líderes, irmãos assim. Eu em oração, eu fui arrebatado. Não estou dizendo que não existe, tá? Mas eu fui arrebatado, fui levado até o terceiro céu, que nem Paulo. Mas aí tu vê o cara tratando a mulher em casa, o chinelo. Deus está levando esse tipo de gente agora ao terceiro céu. Que Deus é esse? Eu fui até os pés do arcanjo, sei lá o que. Eu vejo anjos, vejo isso, vejo aquilo. Mas não vê as contas atrasadas, defrauda o irmão, mente, bate na esposa, bate nos filhos, espanca os filhos. Que tipo de nascer de novo é esse? Que tipo de evangelho esse cara ouviu? Onde é que ele se converteu? Que conversão é essa? Como eu vou elevar o nível da conversa falando do meu reino, se o básico aqui no natural está gerando conflito? Essa noite nós somos levados a esse mesmo questionamento, irmãos. Como vamos falar de reino, salvação, nova vida, se nós temos dificuldade de fazer o óbvio? A boa notícia está lá em Filipenses 1:6. Certamente, estou certo, que aquele que começou a boa obra, ele ainda não terminou. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Essa é a esperança que nos mantém olhando para Cristo, esse aperfeiçoamento. Quando há arrependimento. Aqui a frase coisas terrenas marca os fatos e fenômenos da vida superior, como uma classe que tem o seu lugar e manifestação na terra, que pertencem à nossa existência atual, que são vistos em seus efeitos como os resultados do nascimento, que são sensíveis em seus efeitos como a ação do vento, que são como o começo
e uma profecia, e não um cumprimento, aquilo que precede a graça que estaria por vir, que hoje nós vivemos, que hoje nós temos livre acesso, e insistimos em renegar, em colocar em segundo plano. Vocês estão entendendo que eu não estou falando sobre vir à igreja, né, irmãos? Estou falando sobre ser a igreja onde você estiver. Versos 13, 14 e 15 diz assim: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, Moisés levantou a serpente no deserto. Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Aqui tem algo que gera um paradoxo, né, nessa linguagem. Ninguém subiu, mas o que desceu. Sim, aquele que está ao mesmo tempo subindo e descendo. Sem dúvida, a intenção era assustar e obrigar aquele que estava ouvindo a pensar que pode existir elementos misteriosos em sua pessoa. Os antigos, os socianos, para subverter a doutrina da pré-existência de Cristo, aproveitaram essa passagem para ensinar que o homem Jesus foi secretamente levado aos céus para receber as instruções, desceu do céu e veio para nos libertar. Isso é uma mentira, isso é um engano. E tem pastor pregando isso aí nos nossos dias. Tem gente que acredita, isso é real, procurem aí na internet. Tem gente que acredita que Jesus foi roubado do túmulo e foi morar na Índia, que estava vivo e foi morar na Índia. E na Índia tem um túmulo lá de um suposto Jesus que apareceu. Pesquisem na internet. Só que isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. O que o homem sabe fazer bem com a ajuda de Satanás? Mentir, inventar coisas. Mas o sentido manifestante é esse: o conhecimento perfeito de Deus não é obtido por qualquer homem subindo da terra ou indo para o céu. Nenhum homem ascendeu assim, mas aquele cuja habitação própria em sua natureza, aquele que é todo Deus e todo homem, subiu e voltará. Veio para revelar o Pai, a quem ele conhece, sem intermediação alguma, sem que houvesse apoio da religiosidade. Agora ele vem para dizer coisas celestiais. Por isso que quando o Senhor vir novamente, ele vem com o seu reino estabelecer uma única vez. Se tinha algo que os fariseus tinham orgulho, era da sua sabedoria e tradição. Só que no verso 14, Jesus vê a necessidade de lembrar Nicodemos de como o Senhor já havia os preparado para a sua paixão. Esse texto aqui ele ainda é muito polêmico, né? Mas o texto lá de Números 21, que fala sobre a serpente no deserto e tudo mais. Não sei se vocês lembram. Que o texto é grande, eu não quis trazer, depois leiam em casa, mas eu vou resumir a história. Os israelitas estavam murmurando, como sempre, né? E aí começaram a brotar serpentes da areia do deserto e começaram a picar essas pessoas. Moisés foi interceder por elas. E o Senhor disse para Moisés: faça uma serpente de bronze, coloque num poste, que todo aquele que for picado por essas víboras, olhar para esse símbolo, vai lembrar de quem eu sou. Estou resumindo bem resumidamente aqui, tá? Vai lembrar de quem eu sou e será curado, não vai perecer. E foi justamente sobre isso que Jesus está falando. Números 21 não é um incentivo à idolatria, mas um vislumbre do futuro para os judeus, em que os dias seriam amargos, seriam tortuosos, que haveria necessidade de colocar agora não uma serpente num alpendre, mas Deus. E aqui fica muito claro: Jesus e a sua cruz, para que cada vez que nós pecássemos, mas fôssemos humildes, desejosos de arrependimento, olhássemos para a cruz e lembrar do que Ele fez por nós e da onde Ele nos tirou, do que Ele nos salvou do veneno da víbora, das garras de Satanás. Mas se tivermos humildade, assim como os feridos que olhavam para a serpente de bronze eram restaurados a sua saúde, nesse caso a vida eterna segue a fé do crente no Senhor crucificado. Aqui Cristo começa a revelar o seu plano divino, que não se trata apenas de viver para sempre,
mas de ter uma eterna convicção nele. Uma eterna convicção nele. E aqui eu já vou partindo para o final, tá, irmãos? Ritmo de festa, né? Final de ano. A conversa termina sem uma conclusão formal, o que não é surpreendente, já que a história não trata de um incidente externo, mas de uma situação espiritual. Ela é completamente analisada e o resultado é visto nas referências posteriores a Nicodemos. Ou seja, o cara foi melhorando, a sua mente se abriu para Cristo. Nossa, existe algo além do judaísmo, existe algo além da lei mosaica, algo que é o cumprimento da lei mosaica, na medida em que tem um valor pessoal imediato. Mas afinal, o que é nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. Embora ainda existam muitas heresias em torno do assunto, é mais simples do que parece. O que é, irmãos? Nada mais é do que a regeneração do homem. Isso não nos faz incorruptíveis, mas nos faz sensíveis ao arrependimento. Nesse diálogo, Jesus está mostrando para Nicodemos que, embora toda a teologia da época e seus defensores fosse muito boa, não passavam de palavras sem interpretação. Em nossos dias somos um pouco pior do que Nicodemos, pois nele havia humildade. E aqui nos próximos capítulos vemos um incômodo da sua parte com a sua velha vida. Já nós temos dificuldade de aceitar o óbvio. Temos dificuldade de retribuir o favor imerecido. E com autoridade no assunto eu garanto a vocês, meus irmãos, talvez estejamos vivendo um engano, achando que é uma gravidez linda e maravilhosa, estamos passando por uma gravidez tortuosa e mal desenvolvida. Aqui não podemos generalizar, mas é um fato de que praticamos o que nos convém, nos alimentamos ou ouvimos o que é agradável aos nossos ouvidos, fazemos corpo mole no trabalho do Senhor, e o pior de tudo, culpamos a Deus quando as coisas saem do controle. Aquela velha história, né? É o MacGyver, tudo ele dá um jeito, mas quando dá BO, pô, o Senhor não estava comigo aqui. Irmãos, é fruto, é consequência das tuas atitudes. Viver dessa forma é muito perigoso, é muito às avessas do que o Senhor preparou para nós. E aqui, eu gosto dessa expressão: conversão sem fruto é como pagar um rodízio de churrascaria para um vegano. Não faz sentido nenhum. É dinheiro posto fora, é desperdício de tempo, é desperdício de vida. Conversão sem fruto, conversão sem novo nascimento, é laço do diabo, irmãos. Não faz sentido algum. Embora a maioria dos nossos irmãos agora no fim do ano preparem as suas mensagens bonitinhas para afagar o ego, né? Pequenas correçõezinhas, porque eu não posso perder os dízimos nessa época do ano, né? Nós precisamos ir na contramão. Afinal, tudo que nos faz convergir a outro caminho é o quão tortuoso ele é. Essa noite o Senhor nos lembra que somos pecadores, mas ao que nasceu de novo, olhar para a cruz, proclamar a Cristo basta. Amém? Se coloque de pé.